Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.8, exercício número 19. Vamos ao enunciado. Calcule integral tripla na região E de x mais y mais z dv, onde E é o sólido do primeiro octante que está abaixo do paraboloide z igual 4 menos x² menos y². Bom, para calcular essa integral tripla, precisamos dos limites de integração, que é dado pela região E. Então, vamos fazer o esboço aí desse sólido, tá? Que está no primeiro octante. O que significa aí o primeiro octante? X maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, z maior ou igual a 0, tá? Isso daqui representa o primeiro octante. Então, vou desenhar aí só a parte dos eixos positivos, que é onde está o sólido. Então, a gente tem aí o eixo y, aqui, o eixo z, o eixo y e aqui o eixo x. Então, para desenhar o paraboloide, vou fazer a intersecção com os planos coordenados. Então, vou pegar lá e vou o paraboloide, ó, z igual a 4 menos x² menos y². Vou fazer primeiro a intersecção com o plano x igual a 0. X igual a 0. Dessa intersecção aqui, a gente vai ter que z é igual aí a 4 menos y². Ou seja, uma parábola. Então, a gente pega aqui no plano YZ. Se eu zerar o y, o z dá 4. Então, vou vir aqui e vou marcar z igual a 4. Se eu zerar o z, o y fica mais ou menos 2. Como eu só estou na parte do primeiro octante, vou marcar aí o 2. Então, vou ter aqui essa parábola girando a intersecção no plano. Lá. Aí, vou fazer z igual a 4 menos x² menos y², intersecção com o plano y igual a 0. Então, a gente vai ter aí z igual a 4 menos x², ou seja, uma parábola idêntica a essa, só que no plano x e z. Então, também vou marcar aqui o ponto 2 para o x, né? Se eu zerar o x, o z dá 4. Se zerar o z, o x dá mais ou menos 2. Estamos só na parte positiva. Então, x igual a 2. Também temos uma parábola. E se fizermos z igual a 4 menos x² menos y² com o plano z igual a 0, a gente vai zerar esse termo. Esses termos vou jogar para o outro lado. A gente vai ter aí x² mais y² é igual a 4, que é uma circunferência de raio 2, né? Então, aqui, ó, de 2 e 2, a gente traça a equação aí da circunferência. Então, limitando lá com os planos coordenados atrás, e a partir daqui, ó, eu traço até ligar lá na intersecção com o plano. Essa parte de cima aqui é o meu paraboloide, que é z igual a 4 menos x² menos y². Essa parte aqui de baixo é o z igual a 0. A intersecção do paraboloide com o plano xy gera 1/4 de circunferência. Tá? Vou fazer a representação aqui dessa parte, tá? Para a gente representar os limites. Então, eu vou ter 2 aí para o y, vamos ter 2 para o x, gerando 1/4 de circunferência. Tá? Aqui a gente tem que é o y, aqui o x. Então, como a gente tem
aqui a limitação de uma circunferência no plano XY, e aqui o z aparece x, além disso no z aparece x quadrado e y quadrado, a gente pode usar coordenadas cilíndricas para resolver essa integral. Então aqui a gente vai ter a variação do raio e a variação do θ. A variação do θ vai ser de 0, começa aqui, né, no eixo x, e vai até aqui, que é o π sobre 2, tá? Então a gente vai ter o que de limites? Limites de z primeiro, né, em coordenadas cilíndricas. O z varia de 0 a z igual a 4, coloco o menos em evidência, x quadrado mais y quadrado é r quadrado. Então z em função de r fica 4 menos r quadrado. Então os limites de z vai de 0, que é daqui, até o 4 menos r quadrado. Aí eu preciso dos limites do raio. O raio é constante, sai de 0 e vai até 2. E o θ varia aí de 0 a π sobre 2. Então esses são os limites de integração. Então como vai ficar a minha integral? Minha integral vai ficar com esses limites, só que eu tenho que trocar a minha função, né? Aqui eu tinha uma função, vou escrever aqui, ó. Eu tinha uma função de x, y e z, que era dada por x mais y mais z. Tinha que fazer a integral dela. Só que agora eu tenho que escrever uma função de r, de θ e de z. Quem é o x em função de r θ? O x é r cosseno de θ. Tá? Se a gente pegasse aqui, ó, nessa representação, o x, né, um valor qualquer, é o r vezes o cosseno do θ. O y seria uma medida aqui genérica, né? Se a gente pegasse esse ponto aqui genérico como sendo x e y. Esse x seria o r vezes o seno de θ. E o z permanece sendo z. Então a gente pode escrever essa função de r, θ e z como sendo, coloco o r em evidência, cosseno θ mais seno θ mais z. Então, como que vai ficar a integral tripla? A integral tripla vai ficar integral tripla. A função é r cosseno θ mais o seno θ mais z. Tudo isso daí que multiplica o dv. O dv em coordenadas cilíndricas é r, que é o fator jacobiano da transformação. Aí o primeiro diferencial é dz, depois dr e depois dθ. Esse r aqui, tá? O fator jacobiano da transformação é o mesmo que das coordenadas polares, né? Porque a gente só transformou as coordenadas do plano xy, que era em função de x e y, a gente pôs em função de r e θ. E daqui que vem esse fator jacobiano. Os limites de integração, dz vai de 0 a 4 menos r quadrado. O limite de r vai de 0 a 2. E o limite de dθ de 0 a π sobre 2. Agora temos uma função aí, iterada, tá? Vamos fazer a integral em relação a z, né? Para facilitar depois aí a resolução, eu vou distribuir primeiro esse r. Então a gente vai ter integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 2, integral de 0 a 4 menos r quadrado. Aí vamos ter aqui r quadrado vezes cosseno θ mais seno θ, mais aqui r vezes z. Aí tudo isso daí, dz, dr, dθ. Então eu vou integrar primeiro em relação a z. Então podemos escrever a integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 2. Aí vou ter integral desse termo aqui em relação a z, isso tudo é constante. Então copia r quadrado, cosseno θ mais seno θ, a integral vai dar z. Aí mais esse r é constante em relação a z, então fica r, a integral de z, z quadrado sobre 2, que varia dos limites de 0 a 4 menos r quadrado. Depois eu vou fazer a integral em dr e depois dθ. Então temos aí integral de 0 a π sobre 2,
integral de 0 a 2, substituindo os limites de integração, o superior menos o inferior. O inferior não precisa porque é zero, vai zerar esse termo e vai zerar esse, então só o superior. Então vai ficar aqui r² cosseno θ mais seno θ vezes, aqui onde era o z, vou substituir por 4 menos r². Aí aqui vai ficar mais r sobre 2. Aqui onde era o z, eu vou substituir por 4 menos r², sendo que esse z aqui está ao quadrado. Depois de tudo isso daí, vou fazer a integral em dr, depois dθ. Então, vamos ter integral de 0 a π sobre 2. Aí, para facilitar a integral em relação a r, a gente vai distribuir esse r aqui dentro, esse r² aqui dentro desse termo, e aqui a gente vai abrir o quadrado perfeito. Então, a gente vai ter integral de 0 a 2, aí vai ficar aqui cosseno θ mais seno θ, vezes r² vezes 4, 4r², r² vezes menos r², menos r². Aí aqui vamos ter mais r sobre 2, que multiplica o quadrado do primeiro, 4 ao quadrado, 16. Aí, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8, aqui, vezes menos r², menos 8 r². Mais o segundo ao quadrado, r² ao quadrado, r². Tudo isso daí, integral em dr e depois dθ. Ainda dá para simplificar antes de integrar. Integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a 2. Aí aqui, função cosseno θ mais seno θ, que multiplica 4r² menos r². Aqui a gente distribui esse r sobre 2 lá dentro. A gente vai ter mais, aqui fica 8r, né? 16 por 2, 8. Aí aqui o 8 divide, fica 4. Multiplica o r pelo r², temos 4r ao cubo. E aqui o r², o r vezes a quarta, fica r à quinta e dividido por 2. Tudo isso, integral em dr e depois dθ. Agora vamos integrar, né, toda a função em relação a r. Então, vamos ter integral de 0 a π sobre 2. Esse termo aqui, em relação a esses r's aqui, é constante. Então, eu copio. Fica cosseno θ mais seno θ, que multiplica a integral de 4r², fica 4r ao cubo, sobre 3. A integral de menos r², fica menos r à quinta, sobre 5. Aí aqui, mais a integral de 8r, fica 4r². Aqui, a integral de menos 4r ao cubo, fica r à quarta. E aqui a integral de r à quinta, fica r à sexta sobre 6. Multiplica com 2 aqui embaixo, sobre 12. Variando dos limites de 0 a 2 e depois integral em dθ. Bom, aqui vamos substituir agora o limite de integração. Substitui só o superior, porque se substituir o inferior, esse termo zera, 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 zera e zero. Então, só o superior. Então, vamos ter integral de 0 a π sobre 2. Aí vai ficar ali cosseno θ mais seno θ. Aí vamos ter 4 terços, onde era o r, substitui por 2. Então, 2 ao cubo. Aí, menos o 2. Aí que vai ficar a quinta sobre 5. Aí vamos ter mais 4 vezes o r, que é 2, 2 ao quadrado, menos o 2, vou colocar ali onde era o r, o 2 elevado à quarta potência, com mais o 2 elevado à sexta potência, dividido por 12. Tá? Tudo isso depois integral em dθ. A gente simplifica, né? Antes de integrar, integral de 0 a π sobre 2.
cosseno θ mais seno θ. Aí a gente pode fazer a conta ali dentro. Eu vou usar a calculadora para facilitar. Tá? Então a gente tem 4 vezes 2 ao cubo dividido por 3. Aí menos 2 elevado à quinta dividido por 5. Aí a gente põe em fração. Aqui 64 sobre 15. Então todo esse termo aqui dá 64 sobre 15. Aqui a gente tem 4 vezes 4, 16, e 2 a quarta, 16. Esse termo cancela com esse. E ali a gente tem 2 elevado à sexta, dividido por 12, em fração, 16 terços. Então fica ali mais 16 terços, que é esse termo aqui. Tudo isso daí, integral em dθ. Então a gente vai ter, integrando agora em relação a θ, esse termo aqui, o 64 sobre 15 é constante. Então fica 64 sobre 15. Aí, integral do cosseno de θ dá seno de θ. Integral do seno de θ menos o cosseno de θ. Integral de 16 terços em relação a θ é 16 terços vezes θ. Variando de 0 a π sobre 2. Substituindo os limites de integração, 64 sobre 15. Aí, primeiro o superior, então seno de π sobre 2. Aí, menos o cosseno de π sobre 2. Mais 16 terços vezes π sobre 2. Substituindo o limite inferior, fica menos 64 sobre 15 vezes o seno do limite inferior, que é 0. Como eu coloquei o sinal de menos já aqui fora, esse sinal de menos aqui dentro mantém. Menos o cosseno de 0. E essa função aqui fica menos 16 terços, né, vezes o limite inferior, que é 0. Aí, simplificando, a gente tem que esse termo vai zerar. O seno de 0 é 0. O cosseno de 0 é 1. Aí, aqui, o seno de π sobre 2 é 1. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, desse termo aqui vai sobrar 64 sobre 15 avos, tá? Aí aqui a gente simplifica o 2 com 16 aqui fica 8, então fica mais 8 terços de π. E aqui esse menos, aqui dá menos 1, com menos de fora, deu 64 sobre 15 avos. Juntando essa fração com essa, o mesmo denominador, soma em cima, a gente vai ter 8 terços de π, mais 128, 64 mais 64, sobre 15 avos. Não dá para simplificar essa fração. Esse é o resultado da integral que foi solicitado. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!